Fisco em Pauta está no ar, eu estou feliz com a sua companhia neste programa que tem o apoio importante do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte e é por essa razão que a gente consegue estar com você junto toda semana, levando informações, matérias, entrevistas bacanas para você ficar por dentro da área fiscal e econômica aqui do nosso estado. No programa de hoje vamos conhecer a obra literária que trabalha a educação fiscal nas escolas. Vem aí novidades na emissão da nota fiscal eletrônica. Trabalhadores de todo o país lutam para tentar barrar a reforma da Previdência. Auditores fiscais reúnem deputados federais para articular votos contrários à reforma da Previdência na Câmara. Recorde de arrecadação em novembro e o fisco estadual continua as ações de combate à sonegação com o incremento das receitas próprias no Rio Grande do Norte. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Fisco em Pauta. A educação fiscal cada vez mais presente nas atividades acadêmicas. Aqui no Rio Grande do Norte, uma parceria das Secretarias de Tributação e Educação vai garantir a distribuição de 10 mil livros que tratam do tema para estudantes da rede pública. Mais uma parceria entre as Secretarias de Tributação e Educação dentro do Programa de Educação Fiscal do Estado irá beneficiar os alunos da rede estadual e municipal de ensino. A ação visa a distribuição gratuita da obra literária A Galera Se Liga na Cidadania, que aborda de forma lúdica o tema da educação fiscal. E para nos contar um pouco mais sobre essa ação, vamos falar agora com as representantes da tributação e da educação. Lizimar, como se deu a iniciativa da Secretaria de Tributação realizar essa ação junto com a educação? Na realidade, a iniciativa, Thalita, ela já ocorre desde 97, a parceria ela já ocorre desde 97, com a instituição do Programa de Educação Fiscal aqui no Estado. Então, é um programa que ele é desenvolvido pelas duas secretarias, né? Então, desde 97 já há essa parceria, já está bem consolidada. Agora, no momento, o que se tem de novo é a reprodução desse material, A Galera Se Liga em Cidadania, para que o professor tenha material pedagógico para trabalhar em sala de aula e dar continuidade a essa questão, né? A educação fiscal ela tem sido ainda introduzida de forma tímida. E o que se objetiva hoje com esse material é exatamente dar suporte ao professor para que ele possa otimizar e maximizar a inserção dessa temática tão importante que é a educação fiscal no âmbito das escolas do Estado e município também. E, Lizimar, você pode nos contar de onde surgiu os recursos para dar o pontapé nessa iniciativa e se para 2018 vocês têm pretensões de realizar ações semelhantes? Sim. O recurso para a reprodução do livro, ele veio do BID, né, através do Profisco 1. Então, nós tivemos aí essa oportunidade de estar trabalhando com esse material, reproduzindo. Foi uma doação do Estado do Ceará, a obra do Estado do Ceará, que nos cedeu para que nós pudéssemos reproduzir. Mônica, o que os alunos poderão aprender através da leitura dessa obra literária? Essa obra ela dará a oportunidade aos professores e alunos compreenderem como os nossos recursos, os recursos que são investidos nos espaços públicos através das arrecadações, como esses recursos são investidos. Então, o professor terá várias possibilidades de trabalhar para o aluno compreender como os recursos são usados a partir das arrecadações que são feitas, dos impostos que nós pagamos. E como a educação hoje vê a inserção desse tema da educação fiscal nos currículos das escolas estaduais e municipais aqui do Estado? Muito propício, porque estamos vivendo um momento que muito se discute a questão dos investimentos, dos gastos públicos, das arrecadações, dos impostos que pagamos. Então, há uma necessidade, e até por uma questão de cidadania, que o cidadão, que o aluno conheça como é pago, como é gasto, como é arrecadado os recursos que nós, como cidadão, pagamos. Obrigada, Mônica. Obrigada, Lizimar. Thalita Castanha para o TV Fisco em Pauta.
Consumidor consciente exige a nota fiscal em todas as compras e serviços, isso a gente já sabe, né? Esse pequeno gesto contribui para o combate à sonegação fiscal e ajuda o Estado. E além de tudo isso, o consumidor potiguar terá mais motivos para solicitar as notas de compras e cadastrar seu CPF na nota. Vem aí um novo programa da Secretaria de Tributação que vai facilitar o acompanhamento das suas compras e premiar o cidadão consciente. Vamos ver. O Rio Grande do Norte se prepara para dar mais um grande salto na modernização fiscal. A Secretaria de Tributação lançou o projeto piloto da Nota Fiscal Potiguar, um aplicativo que promete fazer com que o contribuinte acompanhe suas notas fiscais, auxilie no controle de suas compras e na garantia dos produtos e serviços adquiridos, além de se tornar mais um canal aberto para denúncias contra a sonegação fiscal. Sempre que o consumidor tiver ferido algum dos seus direitos, o comerciante não emitir o documento, não colocar o CPF na nota, ou aquela nota que ele recebeu não for carregada no aplicativo, não chegar, ele vai poder fazer essa denúncia, né? A gente vai registrar essa denúncia e vai encaminhar para a fiscalização para fazer a devida apuração. O novo aplicativo irá possibilitar que o contribuinte, além de ter maior controle dos seus gastos, desperte a prática da cidadania fiscal, ao ter a garantia que os impostos que pagam estão sendo devidamente repassados para o governo reverter em serviços essenciais ao desenvolvimento do Estado. A gente passa a ter agora o contribuinte como parceiro, né, atuando junto com o Estado para garantir, né, que aquele recurso que deveria ser recolhido ao Estado realmente seja efetivamente recolhido, que o comerciante, essa garantia a gente só tem a partir da emissão da nota fiscal, a nota fiscal regular. Então, essa é a vantagem para a Secretaria, que a gente passa a ter esse parceiro com o consumidor. Após um período curto de implantação do aplicativo, a gente vai ter uma campanha de cidadania que vai premiar também o consumidor. Então, no futuro, em breve, ele também vai ter direito a prêmios financeiros. A Nota Fiscal Potiguar se encontra em fase de testes, utilizada somente pelos servidores da Secretaria de Tributação. A previsão para que seja aberta para a população será a partir do primeiro semestre de 2018. Até lá, os servidores, junto com a equipe de informática, estão realizando os ajustes necessários. A Envia, que é a empresa prestadora de serviço, em parceria com a CODIM, né, a Coordenadoria de Informática da Secretaria de Tributação, ela trabalhou no desenvolvimento ao longo desses 10 meses para poder proporcionar ao cidadão um aplicativo que pudesse suprir essa necessidade tanto da tributação quanto do cidadão. Para a tributação, o cidadão que fizer uso do aplicativo deverá solicitar o CPF na nota fiscal, pois é a única garantia que ele receberá no seu aplicativo. O aplicativo ele vai estar disponível para as principais plataformas, né, iOS e Android. Então, o cidadão ele vai entrar na loja respectiva ao seu dispositivo, né, e baixar o aplicativo da Nota Fiscal Potiguar, que estará disponível, e poder se cadastrar nesse aplicativo para poder fazer o uso, né? Informando alguns dados, como o CPF, o nome dele, o nome da mãe, a data de nascimento, alguns dados que são pedidos a mais para poder prosseguir com o cadastramento e ter acesso ao uso do aplicativo. O Fisco tem intensificado os trabalhos de combate à sonegação fiscal e os resultados já aparecem. O último mês de novembro registrou a segunda maior arrecadação de ICMS da história do Rio Grande do Norte. Foram mais de 482 milhões de reais. E as ações continuam. Agora, em dezembro, já teve blitz do Fisco na Ceasa. Nas primeiras horas da manhã, quem entrou na Central de Abastecimento do Rio Grande do Norte, a Ceasa, se deparou com uma ostensiva ação de fiscalização nos estabelecimentos comerciais. A operação faz parte do plano de incremento da arrecadação da Secretaria de Tributação, para ajudar o Rio Grande do Norte a sair da crise e regularizar o calendário de pagamento dos servidores públicos estaduais, que sofre com constantes atrasos há mais de 22 meses. É um setor que tem muita demanda de várias ordens. Na sociedade, tipo denúncia sobre não emitir cupom fiscal, Então a gente planeja alguns setores da sociedade, um deles é a Ceasa, que é um órgão que realmente tem muito movimento, e ele nos traz
assim, um reflexo realmente do dia a dia, né? Emite, quem não emite. Qual estabelecimento está regular, qual não está regular. Para os contribuintes, as opiniões são divergentes. Alguns criticam a realização da ação de fiscalização, enquanto outros aprovam e incentivam que o fisco realize com mais frequência as operações, que além de combater a sonegação, orientam a sair da informalidade. Porque não bota esses fiscais o ano inteiro trabalhando, para todo mundo trabalhar correto, trabalhar certo. Só bota no final do ano. É bom, né? Porque sai tudo em dia, ninguém está sonegando imposto, né? É bom porque arrecada mais impostos, né? Para poder investir na cidade, né? E no estado. É benéfica porque tem muita gente hoje trabalhando na informalidade. E se essas pessoas começarem a se formalizar, vai ser benéfica para o Estado, que vai ter um retorno melhor. Na ação realizada no SEASA, os auditores fiscais do Estado realizaram 4 tipos de abordagens. As equipes foram divididas para verificar a entrada e saída de mercadorias no interior das lojas, analisar a questão cadastral dos estabelecimentos comerciais, cobrar os débitos fiscais e uma equipe da SUMAT ficou responsável para conferir notas fiscais e cargas das principais saídas da central de abastecimento. O papel do fisco para a sociedade, fazer a justiça social com aquele contribuinte que honra seus compromissos todo mês, aí até desses que não estão honrando por algum motivo, nós não vamos julgar nenhum, mas o papel do fisco é ir lá e perguntar por que não está tirando o cupom fiscal. Uns estão irregulares, estão inaptos, a inscrição está inapta, não podem operar. E o fisco vai fazer o procedimento. O Sindicato dos Auditores Fiscais, o Sindiferne, apoia a realização da força-tarefa e vem desempenhando papel importante no plano estratégico que visa combater a sonegação e ajudar no reequilíbrio das finanças públicas. O sindicato está participando ativamente da mobilização dos colegas para incrementar, para cumprir o plano de incremento da arrecadação própria nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017. Nós estamos aqui, mais uma vez, combatendo a sonegação fiscal, a inadimplência fiscal, visitando os estabelecimentos, verificando a emissão das notas fiscais, né, e fazendo com que o Estado do Rio Grande do Norte tenha um recorde de arrecadação a cada mês. Aproveitar esse momento e pedir ao cidadão potiguar, esse mês de compra, nesse mês natalino, que peça, exija nota fiscal. É uma garantia sua com relação ao produto que você está comprando. E você também está cumprindo o seu dever de cidadão e ajudando o Estado do Rio Grande do Norte a aumentar a sua arrecadação. As ações do fisco são um compromisso com a sociedade. Com o Estado enfrentando uma grave crise financeira, os auditores fiscais intensificaram o combate à sonegação e montaram um plano de incremento da arrecadação. A ação do fisco para o RN sair da crise completa 30 dias e o mês de novembro fechou com recordes históricos de arrecadação. Os auditores fiscais alcançaram a segunda maior arrecadação do ano, recolhendo cerca de 483 milhões. Esse mês de novembro nós fechamos com 45 milhões a mais do que a arrecadação do mesmo período do ano passado. Então são mais recursos que o governo vai ter à disposição para poder diminuir esse atraso dos salários, para poder melhorar a situação dos serviços públicos no Rio Grande do Norte. O fisco realizou ostensivas ações de fiscalizações nos shoppings da capital e do interior, ações conjuntas com as polícias militar e rodoviária federal, além de ter aumentado o controle no trânsito de mercadorias na divisa entre o RN e a Paraíba e ampliado o monitoramento do fisco junto aos contribuintes em estabelecimentos comerciais da Grande Natal. A gente poderia dizer que a operação foi bastante exitosa. Nós tivemos nesse período todo aproximadamente trabalhando em 200 auditores, direto ou indiretamente, que sempre trabalham uma parte dos auditores na retaguarda. As nossas atividades proporcionaram significativamente um incremento na receita, de modo que no mês, fechado o mês, tivemos uma arrecadação com incremento de 10,29%. E, como em valores nominais, nós chegamos à segunda maior arrecadação do ano, só perdendo para o mês de janeiro, que historicamente é o mês de maior arrecadação do ano. As ações do fisco para aumentar a arrecadação continuarão em dezembro.
E de janeiro a novembro deste ano, o somatório das receitas de ICMS, IPVA e ITCD já ultrapassam os 5 bilhões. E a expectativa de incremento na arrecadação neste mês será de 40 milhões, visto que a época natalina é conhecida devido ao maior volume no comércio, com foco principal em garantir os recursos necessários para tirar o Estado da crise e regularizar a folha salarial dos servidores públicos. O fisco pretende dar continuidade a estas ações em 2018, com a adoção de operações mais rígidas, como a adoção de ferramentas inteligentes para mapear as operações das empresas que cometem algum tipo de crime tributário e a execução de planos estratégicos de médio e longo prazo. Nós daremos continuidade às operações que já vínhamos realizando, operações de itinerância fiscal, visita a estabelecimentos de todo o Estado, com cobranças administrativas para que eles possam regularizar a situação. Faremos novas operações de trânsito na fronteira e no interior do Estado. Faremos novos regimes especiais de fiscalização em estabelecimentos que ainda não regularizaram sua situação após as nossas cobranças. E intensificaremos a nossa malha fiscal, com críticas fiscais às empresas que realizam operações e que tentam burlar o fisco de modo a maquiar a contabilidade. Então, nós estamos fechando o cerco nessa parte de empresas que aparentemente estão legalizadas, mas por trás usam de subterfúgio para fugir ao pagamento do tributo. Depois do intervalo, vamos mostrar como está a luta sindical em defesa da Previdência Pública. Os auditores fiscais articulam votos contrários à reforma do governo na Câmara Federal. Você sabia que o Brasil é vice-campeão mundial em sonegação de impostos? Segundo dados da ONU, do Banco Mundial e do Sindicato dos Procuradores Fazendários, Simprofaz, foram sonegados no Brasil no ano de 2016 mais de 500 bilhões de reais. Isso equivale em torno de 25% a 28% da arrecadação e chega a quase 13% do PIB nacional. Para colaborar no combate a esse crime, basta você exigir a nota fiscal nas compras e serviços. Faça a sua parte e ajude o Estado a sair da crise. Você sabe como funciona a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte? A Casa do Povo é composta por 24 deputados. São eles que cuidam da elaboração das leis, da fiscalização do Poder Executivo e do julgamento dos atos de competência estadual. Temas de interesse como saúde, segurança, educação e finanças são debatidos nas audiências que acontecem no auditório. No plenário, os deputados cumprem a importante missão de debater os desafios do Estado e apontar soluções. E as leis? Os projetos que tramitam na Assembleia são de autoria dos deputados, dos poderes ou da própria população. Eles são analisados pelas comissões da Casa e votados em plenário. Assim, nascem as leis. E tem mais. O Poder Legislativo oferece ainda atendimento gratuito no PROCON, na Assembleia Cidadã e Cultural e na Escola da Assembleia. Tudo isso você confere nos canais de comunicação da Casa. A Assembleia Legislativa, sempre ao seu lado. Estamos de volta e agora vamos para o nosso Giro de Notícias. A arrecadação de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços do mês de novembro, foi a segunda maior da história do Rio Grande do Norte e, somada ao IPVA e Imposto de Transmissão, ultrapassou os 482 milhões de reais. O movimento Ação do Fisco para o RN sair da crise continua desenvolvendo várias atividades de fiscalização itinerante por todo o estado. Além das barreiras fiscais nas estradas, os auditores estão visitando estabelecimentos comerciais em shoppings e centros comerciais. E no último dia 5 de dezembro, trabalhadores do setor público e privado realizaram um ato de protesto contra a reforma da Previdência em frente ao INSS. O movimento pacífico reuniu várias categorias profissionais, entre elas o fisco. E o governo federal voltou a dar prioridade ao andamento da reforma tributária. Mas, como visto, enfrenta reações da classe trabalhadora, especialmente os servidores públicos. No início de dezembro, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para ampliar o debate sobre o tema.
O plenarinho da Assembleia ficou lotado, todos atentos às discussões sobre a reforma da Previdência. 2 pontos tiveram destaque: o relatório final da CPI da Previdência e a emenda aglutinativa. O governo gasta muito dinheiro que poderia ser aplicado em outras coisas para jogar a sociedade, a maioria da sociedade, contra os servidores públicos, não é? Então é um momento de esclarecer, de mostrar os números, né? De mostrar o que é de fato, o que é a situação da Previdência e das finanças do Brasil. Para o advogado especialista em direito previdenciário, a emenda aglutinativa não muda em quase nada o texto da reforma e não traz benefício algum para o trabalhador. O governo apresentou a emenda como se fosse assim, um recuo de algumas partes drásticas da reforma, que na verdade não foi. Na hora que ele, por exemplo, recuou na questão da idade mínima, né? Aliás, do tempo mínimo, que seria 15 anos, que ele tinha levado para 25. Então ele recuou de 25, da proposta de 25, voltando para 15, só para o trabalhador da iniciativa privada, o pessoal do INSS. Mesmo assim, ele reduz também para 60% o valor da aposentadoria. Então, ele propõe voltar para os 15 anos, manter os 15 anos, mas o trabalhador se aposentando só com 65% da média. Esse também é o posicionamento do presidente do Sindicato dos Auditores do Estado. Primeiro, a gente diz que não existe servidor público privilegiado com relação ao aspecto da Previdência. Nós pagamos 11%, nós pagamos posterior à aposentadoria, nós temos uma contribuição ao longo de 35 anos de carreira, aposentamos com no mínimo 60 anos de idade, então não existe, é uma falácia. O governo federal ele se perdeu completamente na articulação, se perdeu no debate e se perdeu também na apresentação dessa emenda aglutinativa. Um dos momentos mais esperados foi a apresentação do relatório final da CPI da Previdência, apresentado pelo presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Como é que pode você alegar o déficit da Previdência se você não cobra os devedores? Mais de 400 bilhões de reais de devedores que vão levar, segundo o secretário da Receita Federal disse na CPI, 70 anos para serem cobrados. Então, é isso que o relatório fez. Ele ouviu toda a sociedade. Foi uma CPI ímpar, uma CPI técnica, com a participação de todos os envolvidos. Inclusive, os sonegadores foram lá. Grandes sonegadores foram chamados e tiveram até a coragem de ir lá tentar se explicar, mas não se explicaram. A intenção do governo é aprovar a reforma até o dia 20 de dezembro. Mas essa é uma tarefa bastante complicada. Isso porque o presidente da Câmara em Brasília espera no mínimo 308 votos para essa aprovação. Além disso, a reforma precisa ser votada em 2 turnos, para só assim seguir para o Senado. No Sindifern, os auditores trabalham na articulação política para conquistar votos contrários à reforma da Previdência. E o trabalho tem dado resultado. Foi durante um café da manhã promovido pelo Sindicato dos Auditores Fiscais que os parlamentares Antônio Jacome e Zenaide Maia anunciaram apoio à luta dos servidores públicos contra a reforma da Previdência. Os deputados assumiram o compromisso e anteciparam os votos. A gente está se reunindo, vamos ver essa manobra que estão fazendo para retirar algumas categorias para poder os deputados votarem, mas a população não pode aceitar que se punam os servidores públicos, é quem presta assistência em qualquer nível. É o médico, é aqui o fisco, uma instituição respeitada que não aceita esse tipo de serviço que Temer e seus aliados estão fazendo. Essa reforma já está completamente desfigurada. O texto original já foi alterado várias vezes, mas mesmo assim ainda é bastante nociva e retira direitos garantidos e assegurados ao trabalhador durante décadas. O meu posicionamento é contrário à reforma. Farei todo o possível para que essa reforma nem seja pautada na Câmara Federal e muito menos aprovada. Quem também participou do encontro com o fisco para discutir a reforma foram os deputados federais Rafael Mota e Beto Rosado. Os dois assumiram o compromisso de votarem contra a reforma do governo. Os deputados federais Rafael Mota e Beto Rosado foram recebidos na sede do Sindifern por auditores fiscais e representantes sindicais do SINAI, SINSP, SINFAM, além de outras categorias profissionais.
Na pauta do encontro estava novamente a reforma da Previdência. Mais uma vez, a luta dos servidores recebeu o apoio dos parlamentares da bancada potiguar. Me posicionei contrariamente, como já disse, que era contrário desde a primeira reforma. Demonstrei que do nosso pensamento, da nossa ideologia, a gente acha que não é uma reforma que atenda realmente às necessidades da população. O governo não soube conduzir esse debate desde o começo, realmente como se começou a falar em reforma da Previdência. E o nosso posicionamento foi muito claro, de ser contra, porque a gente retira direito do trabalhador, a gente retira direito daquele que mais precisa da aposentadoria, que é no final da sua vida. Mais uma vez, eu mantive o meu posicionamento contrário a essa reforma e aqui foi elucidada diversas questões que o governo tem, que quer passar, que é importante para a Previdência, mas existem coisas escondidas nessa reforma que é bastante prejudicial ao trabalhador, ao funcionário público. Foi muito importante esse contato, essa discussão com todos os sindicatos do Rio Grande do Norte e a gente foi um momento decisivo para tornar o nosso voto cada vez mais consolidado, cada vez mais decidido contra essa reforma que não traz nenhum benefício ao trabalhador brasileiro. Por hoje é só, o Fisco em Pauta fica por aqui, a gente se encontra no próximo programa, mas ficamos juntos na internet, é só você acessar o site sindiferne.org.br, todo dia tem novidade e notícias fresquinhas para você. Obrigada pela sua companhia, até lá!